Eu tô suando de calor. Oi pessoal, bem-vindos ao meu primeiro vídeo aqui no canal. Eu sou o Nicolas Gomes e eu tô criando esse espaço aqui, eu acho que pra falar um pouco mais, eu acho, poder demorar sobre questões que eu acho interessante, desde moda, cinema, espiritualidade, livros que eu tenho lido, enfim, coisas que eu tenho descoberto. A ideia um pouco é compartilhar com você aí esse meu universo. Começando pelo meu quarto, que vocês estão conhecendo, que é um dos lugares mais aconchegantes pra mim, assim. Acho que a ideia de criar esse quarto com todas essas estampas e essa cara meio de casinha de vó foi de criar também um espaço onde eu me sentisse muito abraçado, confortável, com um monte de travesseiro. Por mais que tenha um monte, eu só durmo com um travesseiro, tá? É o primeiro fato sobre mim. Mas enfim, voltando aqui, eu acho que a minha ideia aqui é poder criar um espaço de comunicação com pessoas e encontrar pessoas. Eu tô um pouco sem roteiro e essa coisa é uma coisa que veio agora e que talvez seja também um pouco isso, que é eu sempre me senti uma pessoa no meio do caminho, assim. As pessoas que eu conheci no mundo, elas estavam ou num lado ou de outro, assim. Eu sempre assim, me senti um pouco no meio do caminho. Por exemplo, quando eu estudei teatro, que vocês vão descobrir isso daqui a pouco, eu tava numa escola que eram pessoas muito politizadas, e eu acho que também sou uma pessoa politizada, que pensa politicamente muitas coisas, mas eles eram muito politizados, e eu queria fazer novela, por exemplo, e para eles era um desacato. Então me interessava a todas as questões políticas e de militância, mas ao mesmo tempo eu queria fazer novela, o que é um pouco, na época, ia um pouco na contramão. E aí se eu ia para um lugar onde, sei lá, fui fazer curso de teatro numa outra escola, que era muito esse lugar de fazer novela, e eu também não conseguia me identificar com essas pessoas. Então, sempre teve uma sensação de meio do caminho, assim, e de não pertencer de verdade a nada. E aí, por isso, eu acho que eu tô começando a criar um espaço que é meu e eu fazer parte desse espaço. Se você chegou aqui porque me conhece do Instagram, por causa do conteúdo fashion que eu produzo, a gente vai falar sobre moda, mas inclusive a ideia é trazer um pouco mais do que look do dia e poder falar sobre moda num lugar que eu acho que é o lugar que eu mais interesso pela moda, que não é a moda de consumo ou de tendência, mas sobre o lugar criativo e artístico da moda, como você consegue se expressar pela roupa que você veste, como você consegue se comunicar pelo que você usa. Tudo isso me interessa muito, assim, desde da feitura até aquilo ir para um corpo e a gente usar aquilo quanto forma de expressão, sabe? Mas eu vou falar um pouco de mim pra gente começar a ganhar uma forma aqui. Eu, atualmente, trabalho como assistente de direção. Eu acho que esse caminho se apresentou pra mim, e eu acho que como tudo na minha vida que de alguma maneira foi se apresentando e eu fui meio que topando e indo, e eu acho que eu tô no momento que eu quero tomar as rédeas um pouco da vida, e eu acho que isso aqui, esse espaço também tem a ver com isso, de produzir as minhas coisas, de falar sobre as coisas que eu quero falar. Eu me tornei assistente de direção e por mais que a gente ache que relacione o assistente de direção com uma assistência para o diretor, é um trabalho que não é muito isso, assim, o trabalho de assistência de direção é um trabalho muito prático, é um trabalho de organizar, é um trabalho de montar plano de filmagem, de criar essa ponte entre direção e os outros setores, seja de arte, de fotografia, equipe técnica, no set, fazer com que as coisas funcionem, enfim, é um trabalho muito prático, assim, e pouco criativo. E isso eu acho que era uma das coisas que mais me fazem falta, assim, que é um trabalho criativo. Além disso, eu sou ator, né? A minha carreira de ator ela tem meio estacionada por muito tempo. Acho que já faz uns 6 anos desde que eu entrei na publicidade como assistente de direção. É uma coisa que eu quero muito retomar, porque eu sinto muita falta. Mas a minha formação, eu me formei pela Escola Livre de Teatro de Santo André, passei pela PUC em Artes do Corpo, e aí fiquei naquela tentativa, e a vida de ator, como muitos devem saber, é uma vida muito difícil. E falando de difícil num lugar de estabilidade, né? Como é difícil ter uma vida estável, principalmente financeiramente, e conseguir alimentar seus projetos, fazer coisas que você acredita, entrar no mercado, fazer parte desse mercado, no Brasil principalmente, seja no teatro, seja no audiovisual. Enfim, são lugares ali complicados, assim. E por isso eu fui estudar cinema, me formei, e aí apareceu uma oportunidade de um trabalho como assistente de direção, e eu entrei
e lá fiquei desde então. E foi ótimo pra minha vida, eu consegui conquistar um monte de coisa, ter estabilidade financeira, poder me manter, me sustentar sozinho, enfim. Mas é isso, sinto falta desse lugar criativo. Tô numa crise gigante, né? Como que eu consigo agora retomar minha carreira como ator, pensando em dinheiro e essa crise que um monte de gente tem. E aí, no meio disso, eu nessa busca, nesse lugar espiritual, que é um dos lugares pra mim que são muito importantes, eu descobri uma coisa que eu não sabia, que se chama Matriz do Destino. Matriz do Destino é um tipo de mapa que é feito a partir da data de nascimento. Ele vai criar uma sequência de números, e esses números que vão do 1 até o 22, eles são relacionados às cartas do tarô. Eu não sei muita coisa, tá? Eu vou dizer aqui um pouco do que eu sei. Eu vou deixar o site aqui embaixo para quem quiser ir lá fazer. É um site em inglês. Ele vai te falar um pouco, eu acho que você tem que pagar para ler tudo, mas dá para dar uma boa entendida ali nos seus aspectos ali de cada número. E o que ele faz, que eu achei muito interessante, que ele vai falar sobre quais são os seus talentos, qual a sua cauda kármica, que é uma sequência de números, então que tipo de karma, quando a gente fala de karma, não é uma coisa só pesada, mas é o que você tem que cumprir, qual é a sua missão. Então ele vai falar sobre missão, ele vai falar qual é a sua energia, ele vai falar sobre aspectos materiais, então financeiros. Eu vou mostrar o meu pra vocês. As pessoas que fazem isso, tipo o mapa astral, dizem que a gente nunca deve mostrar, né? Porque as pessoas podem usar isso contra a gente. Eu não acredito nessa maldade desse tamanho, então eu vou mostrar o meu. Deixa eu achar, porque eu já tinha salvo aqui. Então, ele cria essa sequência, esse mapa de números, e aí eu sei que aqui embaixo é a sua cauda kármica, então vai falar sobre seu karma, sobre a sua missão. Esse lado vai falar um pouco sobre questões materiais, então sobre dinheiro, sobre trabalho e tal. Esse lado aqui é sobre como as pessoas te veem. E em cima são os seus dons, então os dons que são, lá eles colocam nesse site, eu acho, tá como dom de Deus, dom da mãe, dom do pai. E aí você tem uma parte que é a geração masculina e a geração feminina. E aqui vai falar sobre os talentos sobre as questões que você carrega, que estão relacionadas à sua ascendência masculina e à sua ascendência feminina. Pai, mãe, vó, avô, enfim. E aí, ele é bem complexo, tem um monte de coisa que eu ainda não entendi, tem vários vídeos na internet, então acho que daí vale você ir procurar vídeo, ficar assistindo. E aí, uma coisa que é legal você tem aqui do 0 ao 70, que é a sua idade. E aí ele tem cada número, ou cada arcano, seguindo as cartas do tarô, que vai reger cada ano seu. Então, por exemplo, eu tô com 31, no meu ano 31, que vai do 31 ao 32, eu tô vivendo o número 16. É um ano de muitas mudanças, é um ano assim que não é um dos mais fáceis, mas tamo aí, vai dar tudo certo. Mas cara, foi uma das coisas mais interessantes assim que eu descobri nos últimos tempos, assim, porque me deu um norte sobre várias coisas e um entendimento sobre mim profundo, assim, sobre coisas que eu preciso resgatar, principalmente construir isso aqui, esse espaço tem a ver com essa descoberta, que é um espaço que eu preciso manter vivo, que é um espaço criativo, um espaço de comunicação, poder falar com as pessoas e trocar com as pessoas, tudo isso é muito importante pra mim, então também eu acho que tem a ver com isso, esse espaço que eu tô criando aqui nesse vlog. Vai lá, façam os seus e contem pra mim o que vocês acharam, se vocês acham que funciona. Tem uma outra coisa também que ele faz que são programas, que são sequências de número que você tem no seu mapa. E essas sequências, então tem, sei lá, sequência milionária, que é uma sequência que você tem, que vai trazer, que vai falar que você tem grandes probabilidades ou uma propensão grande a ter facilidade de ganhar dinheiro, receber dinheiro e tal, não sei o que. Tem uma outra que é uma que eu tenho que se chama vingança, que tem a ver com você ser uma pessoa muito legal, não sei o que, mas que você pode entrar numa energia de vingança por um acontecimento da sua vida. Tem uma sequência que é do diretor e do escritor, que vai falar que você tem uma propensão também a escrever, dirigir, enfim, são várias e elas são super interessantes também. Tem vários canais no TikTok, eu vi que tem bastante pessoas falando sobre isso no TikTok, eu nunca tinha ouvido falar, é a primeira vez. E no próprio site também tem muita coisa legal, que dá pra ir lendo e tal, não sei o que, tá em inglês,
mas se você tiver no Chrome, ou se você tiver no Safari, você tem a opção ali de traduzir, ele traduz para português e você consegue ler. Não sei como fazer o link para outra parte agora do vlog. Tá, eu sei disso, falei disso. Boa, aí vocês me conheceram um pouco, então tem aqui essa pessoa em crise. Outra coisa, fora a Matriz do Destino, uma outra coisa que eu queria indicar, na verdade é um canal, porque eu acho ele muito legal, que aí a gente volta pro lugarzinho da moda. E aí a gente tem esse espacinho sobre moda, que não é só sobre moda, mas tem um canal no YouTube que é do museu Victoria and Albert Museum, que é de Londres. É um museu de arte, de design, de vestimentas e tal. E o canal deles é muito legal, e aí eu descobri por quê. Tem uma outra coisa que eu gosto muito, que é ver trabalhos manuais, tipo bordados e tal. E aí tem um colete, que ele é do século 17, 18, eu acho. Today we are looking at one of the jewels of the collection. This is a coat made of satin embroidered in silk, and we date it to the 1610s. Garments that predate the 18th century are very rare. We believe it was made at the Mughal court itself, which makes it extraordinarily rare as a survivor of the great Mughal period. Isso pra mim é a coisa mais legal da moda, assim, que é esse lugar da moda que é do trabalho manual, da capacidade que a gente tem de produzir coisas. Numa era onde se fala de IA, numa era onde se fala de coisas dessa tecnologia muito louca, avassaladora. Uma coisa que eu particularmente não tenho muito medo, assim. E é um medo num lugar quase de fobia, sabe? Me dá um pouco de agonia de pensar em máquinas, de pensar nessa tecnologia tomando os espaços, assim. Essa coisa futurista pra mim foi uma coisa que me interessou, assim, que me bateu bem, sabe? Eu sempre prefiro voltar pra tudo quanto mais manual, quanto mais da terra. De novo, eu sou um virginiano, eu acho que isso tem a ver com esses aspectos de mim, assim. Mas enfim, tava lá assistindo o vídeo desse colete, que vale a pena assistir, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas vale muito a pena ver o canal também. O canal todo, assim, porque tem vídeos muito legais de joias feitas, sei lá, no século III. Tem um vídeo que tem um bracelete grego-romano que foi feito no século II. E o negócio tá aí até hoje, sabe? Tipo, é muito doido, de ouro e tal, não sei o quê. Mas tá no mundo até hoje, assim. E como é que a galera no século II já fazia coisas tão interessantes, com um trabalho tão minucioso, tão bem feito, assim, sem a tecnologia que a gente tem, assim. É muito legal. Tipo, tem muita coisa legal, tem muita coisa de história legal, dá pra descobrir um monte de coisa. E é um respiro pra mim aí no universo de tecnologias, poder toda vez voltar para as coisas manuais, descobrir um pouco sobre a história, ver artefatos antigos e ao mesmo tempo que a tecnologia tá avançando, eu gosto muito de pensar em como a gente pode voltar para esses aspectos manuais, para esse tipo de feitura, para esse tipo de trabalho. Pensando nisso, tem um documentário que eu acho que tá na Amazon Prime, se eu não me engano é A Última Joia do Imperador. Vocês vão perceber que eu sou péssimo para nome, eu vou me perder e não vou saber o nome de um monte de coisa. Mas é um documentário que vai falar sobre a construção do Hotel Bulgari em Roma. Claro que é um negócio assim, megalomaníaco, milionários, Bulgari, blá blá blá. Mas é muito interessante entender como ele é feito, assim, como foi a escolha de todos os materiais, como é um processo muito manual, muito artesanal, assim. Eles encontram um lugar que é do lado do mausoléu do Imperador Augusto, o primeiro imperador de Roma. E aí a ideia um pouco do projeto arquitetônico também é trazer essa Roma lá do século, sei lá que século, trazer essa Roma do Augusto. Então, desde o mármore que eles escolhem, eles tentam trazer um pouco os padrões de mármores que eram usados na Roma naquela época, os tecidos que eles vão colocar, que são feitos manualmente, em teares, o papel de parede que é pintado à mão, criam uns mosaicos que são inspirados em desenhos do Bulgari, de joias, e tem uma escola, eu não sabia que isso existia, né? Mas lá em Roma tem uma escola de mosaicos. E é muito louco, porque daí os alunos vão até o rio, pegam pedras, criam um mosaico, eles criam um mosaico à mão, e aí, é um monte de coisa muito legal. Então se é um negócio que te interessa, vai lá, assiste esse documentário. Um monte de coisa legal sendo feita por pessoas de verdade, não tem robôs.
tem um senhorzinho que eu não lembro agora se ele era o cara da cerâmica. Eu não lembro o que ele fazia, porque tem os tecidos, a cerâmica, os mármores. Eu não lembro exatamente o que ele faz, mas a fábrica dele, que tem não sei quantos anos, ela nunca entrou um robô na fábrica. Ele nunca quis. Todos os processos são manuais até hoje. Tipo, e isso pra mim é muito louco pensar, porque pra mim é meio mágico, assim, pensar que ainda existem esses lugares, ainda existem esse tipo de confecção das coisas, sabe? Esse foi o pontapé inicial. Acho que trouxe coisas que eu tenho pensado. Tenho mais um monte de coisa, mas também não quis criar um vídeo gigante. Quero entender também como isso aqui funciona junto com vocês. Se você gostou, comenta aí. Se algum desses assuntos te tocaram, comenta. Se você tiver alguma coisa para acrescentar, fala aí embaixo. Acho que a ideia também é poder criar um espaço onde eu consiga aprender coisas novas e trocar com pessoas e sentir esse calorzinho humano aqui acontecendo, que pra mim é tão interessante. E é isso, espero que seja um espaço que floresça e que a gente consiga se encontrar e trocar coisas legais, interessantes. Um beijo no coração, se você assistiu tudo, e até a próxima. Eu acho que eu nunca fiquei tão nervoso toda a minha vida, meu Deus.